Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 21 de junho de 2024, estamos nós reunidos para estudarmos a obra O Céu e o Inferno. Vamos iniciar hoje o item 4 dentro do capítulo O Inferno Cristão imitado do Inferno Pagão. Vamos iniciar fazendo a nossa prece de gratidão. Nós vamos envolver a nossa irmã Carla para fazer a prece. Amado amigo Jesus, é com alegria que te agradecemos esse momento, a tua misericórdia para conosco, nos permitindo reviver e relembrar essas lições e que possamos não esquecê-las, vivenciá-las e, acima de tudo, internalizá-las para nós mesmos, no nosso dia a dia, sabendo que as nossas atitudes, os nossos pensamentos transformam a nossa vida e que no seio de todos esses pensamentos, Senhor, seja a tua nossa luz sempre. Que assim seja. E aí, Augusto, como é que foi o nosso último estudo? Nosso último estudo, nós começamos o capítulo 4, o Inferno. Começamos na intuição das penas futuras, que são 2 itens, 1 e 2. E no item 1, em todas as épocas, o homem acreditou por intuição que a vida futura seria feliz ou infeliz, conforme o bem ou o mal praticado, e que as penas e recompensas são reflexos dos instintos predominantes. No item 2, Kardec nos diz, não podendo compreender senão o que vê, o homem primitivo moldou o seu futuro pelo presente. E para compreender outros tipos, além dos que tinha à vista, precisava do desenvolvimento intelectual. E não estando ainda desenvolvido o sentido que mais tarde o levaria a compreender o mundo espiritual, não podia conceber senão penas materiais. Aí entramos no inferno cristão imitado do inferno pagão, o item 3, onde Kardec nos fala que o inferno pagão foi o modelo mais grandioso do gênero para o inferno dos cristãos. E comparando-os, ambos têm o fogo material por base dos tormentos, como símbolo dos sofrimentos mais atrozes, sendo que o inferno dos cristãos superaram os dos pagãos, pois, enquanto para os últimos, para os pagãos, eram suplícios individuais, os dos cristãos têm para todos, sem distinção, caldeiras ferventes, cujos tampos os anjos levantam para ver as contorções dos condenados, e Deus, sem a menor piedade, a lhes ouvir os gemidos por toda a eternidade. Vamos para o item 4, né? Que doloroso, né, Augusto? Vamos para o 4. Item 4. Assim como os pagãos, os cristãos têm o seu rei dos infernos, Satã. Onde ele diz Satã, ou Satanás, né? Do hebraico Satã, adversário, ou Satanás no aramaico, é um termo originário das regiões abraâmicas do Mediterrâneo, geralmente aplicado à personificação do mal em regiões monoteístas. Vem do hebraico, então, e que quer dizer adversário, né? É isso que nós temos que entender. Quando a gente fala Satanás, tem um significado dentro da linguagem. Quando a gente fala demônio, que é grego, tem outro significado. E assim a gente tem que entender. Então, Satanás, diabo, e qual é o outro que a gente fala? Demônio, né? Satanás, demônio e diabo. São termos diferentes e com características diferentes, tá? Com a diferença, porém, de que Plutão, aí tem uma nota da editora, Rei dos infernos e Deus dos mortos, filho de Saturno e Reia,
irmão de Júpiter e Netuno, esposo de Prosérpina, foi identificado como o Hades grego. Se limitava a governar o sombrio império que lhe coubera em partilha, mas não era mau. Retinha em seus domínios os que haviam praticado o mal, porque essa era a sua missão, mas não induzia os homens ao pecado para desfrutar, tripudiar dos seus sofrimentos. Satã, no entanto, recruta vítimas por toda parte e se alegra ao atormentá-las com uma legião de demônios armados de forcados para revolvê-las no fogo. Forcado, garfo ou tridente é uma arma branca antiga que se assemelha a uma lança com 3 pontas, sendo aperfeiçoado para uso nas legiões romanas. Já se tem discutido seriamente sobre a natureza desse fogo que queima sem jamais consumir suas vítimas. A gente pensa assim, né? Se de repente eu colocar aqui um ser humano para queimar, ele vai desaparecer, né? Queima, 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 vai virar cinza, né? Vira cinza. Daí tem os crematórios. E nesse caso aqui, desse inferno ensinado lá pela Idade Média, ele queima eternamente, não destrói nunca. É terrível, né? Tem-se mesmo perguntado se não seria um fogo de betume. Eu também pesquisei betume, ele vem do latim bitumine, ou resina mineral, piche, breu. É uma mistura líquida de alta viscosidade, cor escura e é facilmente inflamável. É formada por compostos químicos, hidrocarbonetos, e que pode tanto ocorrer na natureza como ser obtido artificialmente em processo de destilação do petróleo. O inferno cristão, portanto, nada fica a dever ao inferno pagão. Lembrando que a gente estudou sobre o que seria o pagão. Então ficou bem claro, o nosso Augusto leu com bastante tranquilidade. E o que Kardec está fazendo aqui? Ele está levantando os conceitos, está levantando as origens, está levantando as lições dadas daquilo em torno do que se chama inferno. Então ele já apresentou o pagão e agora ele está apresentando o cristão, né? Lembrando o cristão daquilo que se foi transformado o cristianismo, tá bom? Item 5. As mesmas considerações que entre os antigos haviam feito localizar o reino da felicidade fizeram circunscrever igualmente o lugar dos suplícios. Tendo os homens colocado o primeiro nas regiões superiores, era natural reservar ao segundo os lugares inferiores, isto é, o centro da terra, acreditando-se que certas cavidades sombrias de aspecto terrível lhes serviam de entrada. Os cristãos também colocaram ali, por muito tempo, a morada dos condenados. Mas esta não é a única analogia existente entre o inferno pagão e o inferno cristão. Se não, vejamos. Então, ambos tinham uma mesma concordância. Qual era? O inferno estaria onde? No centro da terra. Nós não vamos entrar nesse momento, porque ele vai explicar mais lá para frente, né? Mas eu nem vou comentar. Então, vamos ver agora a analogia que existe entre um e outro. O inferno dos pagãos continha de um lado os campos elíseos e do outro o Tártaro. Tártaro, de acordo com a mitologia grega, é a personificação do mundo inferior por um dos deuses primordiais nascido a partir do caos. Dessa forma, Tártaro, o mundo inferior, é formado por cavernas escuras e cantos obscuros, localizado muito abaixo do reino de Hades,
o mundo dos mortos. Segundo a mitologia grega, é para o Tártaro, onde são enviados os inimigos do Olimpo, e lá são castigados por seus crimes. Então, quando a gente estuda a cultura grega, né, os mitos da Grécia Antiga, nós vamos nos deparar que a história, os contos, os livros, tem sim, recebe muita influência, acaba trazendo muita influência. Então, a gente começa para pensar que aonde também tem fumaça, tem fogo. Aonde tem fumaça. A gente vai dizer, tia, não existe então absolutamente nada no centro da Terra? Não, eu prefiro dizer assim para você, não existe um espaço que não seja habitado. Então, o centro da Terra está vazio? Não, não está. E nós estudamos nas obras de André Luiz que no centro da Terra concentra-se sim muitos vales sombrios. Então, não existe nenhum espaço aqui na Terra vazio. Então, ele fala que dentro do inferno pagão continham os campos elíseos, né, que a gente vai chamar de paraíso, e o Tártaro, que o nosso querido Augusto já trouxe, né? E o Olimpo seria a morada dos deuses e dos homens divinizados, e ficava nas regiões do que superiores, né? O Olimpo, morada dos deuses e dos homens divinizados, ficava nas regiões superiores. Segundo a letra do Evangelho, Jesus desceu aos infernos, isto é, aos lugares baixos, para deles tirar as almas dos justos que aguardavam sua vinda. Os infernos não eram, pois, um lugar unicamente de suplício. Estavam, tal como para os pagãos, nos lugares baixos. A morada dos anjos e dos santos, assim como o Olimpo, ficava nos lugares elevados. Colocaram-na para além do céu estelar, que se julgava limitado. Então, mais uma analogia. Ambas concordam que o inferno está onde? Embaixo. E o céu estaria onde? Em cima. Vamos lá ao item 6. Item 6. Essa mistura de ideias pagãs e cristãs nada tem que deva surpreender. Jesus não podia, de uma hora para outra, destruir crenças arraigadas, pois faltava ao homem conhecimentos necessários para conceber a infinidade do espaço e o número infinito dos mundos. Para eles, a Terra era o centro do universo. Não lhe conheciam a forma nem a estrutura interna. Tudo se limitava ao seu ponto de vista. As noções do futuro não podiam ir além dos seus conhecimentos. Jesus encontrava-se, pois, impossibilitado de os iniciar no verdadeiro estado das coisas. Mas, por outro lado, não querendo, com a sua autoridade, sancionar os preconceitos dominantes, absteve-se de os retificar, deixando ao tempo essa missão. Limitou-se a falar vagamente da vida bem-aventurada e dos castigos reservados aos culpados, sem se referir jamais, nos seus ensinos, a castigos e suplícios corporais, que constituíram para os cristãos um artigo de fé. Eis aí como as ideias do inferno pagão se perpetuaram até os nossos dias. Foi preciso a difusão das luzes dos tempos modernos e o desenvolvimento geral da inteligência humana para lhes fazer justiça. Como, porém, nada de positivo houvesse substituído aquelas velhas concepções, ao longo período de uma crença cega, sucedeu transitoriamente o período da incredulidade, a que vem pôr termo a nova revelação. Era preciso demolir antes de reconstruir, já que é mais fácil incutir ideias justas aos que em nada creem por sentirem que algo lhes falta, do que fazê-lo
pelos que possuem uma fé sólida, ainda que absurda. Então ele fez essa analogia, mostrando tanto dos pagãos quanto dos cristãos aquilo que estavam de comum acordo. Então, volta a repetir, o céu em cima, o inferno embaixo. E ele fala aqui que Jesus encontrava-se, pois, impossibilitado de os iniciar no verdadeiro estado das coisas. Mas, por outro lado, não querendo com a sua autoridade sancionar os preconceitos dominantes, o que ele fez? Absteve-se de corrigir, de retificar aquilo que tinha que ser feito, né? E ele deixou ao tempo. Até hoje, quando a gente fala de céu e inferno, nós espíritas, temos uma certa dificuldade de entender quando a gente fala que céu e inferno é um estado de alma, é um estado de consciência e não uma localização física, geográfica demarcada. Eu costumo dizer que a gente pode estar, hoje nós vivemos muito isso, eu posso estar numa casa luxuosa, deitado num quarto espetacular e estar mentalmente num verdadeiro inferno. Então, imagina Jesus explicar isso naquela época. Gente, o inferno é um estado de consciência. Oi? O que é consciência? Agora acho legal o finalzinho que diz: eis aí como as ideias do inferno pagão se perpetuaram até os nossos dias. Foi preciso a difusão das luzes dos tempos modernos, falando do século XIX, que é o século que tudo explodiu a nível de desenvolvimento psíquico. Foi preciso a difusão das luzes dos tempos modernos e o desenvolvimento geral da inteligência humana para lhe fazer a justiça devida. Como, porém, nada de positivo houvesse substituído aquelas velhas concepções, ao longo período de uma crença cega, sucedeu transitoriamente o período da incredulidade, que nós saímos do quê? Do 8 para o 80, da crença total para a negação total, né? A negação total. Período de uma crença cega sucedeu transitoriamente o período da incredulidade, a que vem por termo a nova revelação, né? Então, a crença cega não raciocina, não pense, é isso e pronto. Não tem que questionar, senão você vai para a fogueira. E logo depois vem a negação total. E aí chega a hora da revelação para recuperar realmente todo esse movimento, né? Então, imagina se o espiritismo chegasse em plena inquisição da fé cega. Não teria como. Então, era necessário que saísse da fé cega, entrasse nesse movimento de nada acreditar. Aí é hora, como está vazio, nada acredito, agora é hora de, através pela razão, trazer as lições de ordem divina. Não mais cheia de mitos, não mais cheias de fantasias, não mais cheias de crendice, não mais um conto infantil, mas agora sim uma lição. O que nós temos que entender é que quando a gente fala da Grécia Antiga, quando a gente fala ali mesmo antes de Jesus Cristo e um pouco depois de Jesus Cristo, gente, nós não tínhamos a escrita. Na época de Jesus, ali os fenícios, né, que foram começando a criar esse processo. Mas a escrita era algo para uma determinada classe, né, e que o povão realmente não conhecia absolutamente nada disso. Então, qual era a forma de se ensinar? Era a prática oral. Então, qual era a melhor forma de você fixar um ensino? Era contando uma história. Então, por isso, rico de símbolos, por isso, rico de mitos, né? Os mitos, eles vinham para contar e tentar explicar algo que não tinha como se explicar, né? Não tinha ciência para explicar, não tinha razão ainda para explicar. Então, criava-se os mitos e as histórias, né, para poder fixar na mente da sociedade. Vamos finalizar, Augusto? Vamos para o 7? Item 7. Localizados o céu e o inferno, as seitas cristãs foram levadas a não admitir para as almas senão duas situações extremas: a felicidade perfeita e o sofrimento absoluto.
O purgatório não passa de uma posição intermediária e passageira, ao sair da qual as almas passam diretamente à mansão do justo. E nem poderia ser de outro modo, considerando-se a crença na sorte definitiva da alma após a morte. Se não há mais de duas moradas, a dos eleitos e a dos condenados, não se podem admitir muitos graus em cada uma, sem admitir a possibilidade de os franquear, e, por conseguinte, o progresso. Ora, se há progresso, não há sorte definitiva, e se há sorte definitiva, não há progresso. Jesus resolveu a questão quando disse: há muitas moradas na casa de meu Pai. Localizados o céu e o inferno, então o céu lá em cima, inferno lá embaixo, as seitas cristãs foram levadas a não admitir para as almas senão duas situações extremas. Qual é? Céu, perfeita felicidade, inferno, sofrimento absoluto. O purgatório não passa de uma posição intermediária e passageira, que não, nem está no inferno, nem está no céu, está ali com um pé lá e outro cá, né? No meio. Ao sair, em trânsito, né? Intermediária e passageira. Ao sair da qual as almas passam diretamente à mansão dos justos. E nem poderia ser de outro modo, considerando-se a crença na sorte definitiva da alma após a morte. Definitiva, então, definitiva. Ou tu vai para o céu, ou tu vai ficar eternamente no inferno. Se não há mais de duas moradas, a dos eleitos e a dos condenados. Ou tá num, ou tá outro. Não tem escala. Definitivamente tu vai ter que ficar no inferno, definitivamente. Então, não há sorte definitiva. E se há sorte definitiva, não haveria progresso mais, porque estaria constantemente no inferno. Ele diz: Jesus resolveu a questão quando disse: há muitas moradas na casa de meu Pai. Nós não entramos ainda na crença céu e inferno à luz da doutrina espírita. Tá? O que Kardec está fazendo aqui, buscando, entendendo o conceito daqueles que eram o pagão, vamos chamar assim, que eram aqueles que acreditavam em vários deuses, e os cristãos, que acreditavam e acreditam na existência de um único Deus. Quanto essas duas crenças estão bem parecidas realmente, não tem é só questão de nome, Foi bom, gente? Temos uma nota aí, na nota da tradutora, né? E é a nota de Allan Kardec. Ele pede para ler: há muitas moradas na casa do meu Pai. Essa citação está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3. E tem uma nota também, 19, mas já é do nosso próximo encontro, que vai falar os limbos. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Então a gente pode pensar tanto em planetas, para o processo da reencarnação, como também a gente pode pensar nas colônias espirituais e nos mundos espirituais. Tem muito material, né? Foi bom, gente? Augusto, muito obrigada, meu irmão, pela ajuda aqui na leitura, nos comentários. Agradecemos as demais irmãs e irmãos. Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? E o que Kardec está fazendo aqui? Ele está levantando os conceitos, está levantando as origens, está levantando as lições dadas daquilo em torno do que se chama inferno. Então ele já apresentou o pagão e agora ele está apresentando o cristão. Então o centro da Terra está vazio? Não, não está. E nós estudamos nas obras de André Luiz que no centro da Terra concentra-se sim muitos vales sombrios. Então não existe nenhum espaço aqui na Terra vazio.
Então ele fez essa analogia, mostrando tanto dos pagãos quanto dos cristãos aquilo que estavam de comum acordo. Então, volta a repetir, o céu em cima, o inferno embaixo. E ele fala aqui que Jesus encontrava-se, pois, impossibilitado de os iniciar no verdadeiro estado das coisas. Mas, por outro lado, não querendo com a sua autoridade sancionar os preconceitos dominantes, o que ele fez? Absteve-se de corrigir, de retificar aquilo que tinha que ser feito, né? E ele deixou ao tempo. Até hoje, quando a gente fala de céu e inferno, nós espíritas, temos uma certa dificuldade de entender quando a gente fala que céu e inferno é um estado de alma, é um estado de consciência e não uma localização física, geográfica demarcada. Eu costumo dizer que a gente pode estar, hoje nós vivemos muito isso, eu posso estar numa casa luxuosa, deitado num quarto espetacular e estar mentalmente num verdadeiro inferno. Então, imagina Jesus explicar isso naquela época. Nós saímos do quê? Do 8 para o 80, da crença total para a negação total, né? A negação total. Período de uma crença cega sucedeu transitoriamente o período da incredulidade, a que vem por termo a nova revelação, né? Então, a crença cega não raciocina, não pense, é isso e pronto. Não tem que questionar, senão você vai para a fogueira. E logo depois vem a negação total. E aí chega a hora da revelação para recuperar realmente todo esse movimento. Então imagina se o Espiritismo chegasse em plena Inquisição da fé cega. Não teria como. Então era necessário que saísse da fé cega, entrasse nesse movimento de nada acreditar. Aí é hora, como está vazio, nada acredito, agora é hora de, através pela razão, trazer as lições de ordem divina. Não mais cheia de mitos, não mais cheias de fantasias, não mais cheias de crendice, não mais um conto infantil, mas agora sim uma lição. Nós não entramos ainda na crença céu e inferno à luz da doutrina espírita, tá? O que Kardec está fazendo aqui, buscando, entendendo o conceito daqueles que eram o pagão, vamos chamar assim, que eram aqueles que acreditavam em vários deuses, e os cristãos, que acreditavam e acreditam na existência de um único Deus. Quanto essas duas crenças estão bem parecidas, é só questão de nome. Há muitas moradas na casa de meu pai. Então a gente pode pensar tanto em planetas, para o processo da reencarnação, como também a gente pode pensar nas colônias espirituais e nos mundos espirituais. Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página. Dá o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? E agradecemos ao nosso Deus Pai, nosso Criador, agradecemos ao nosso Mestre Jesus, agradecemos aos amigos espirituais aqui presentes, e se o nosso Pai Criador nos permitir, até o nosso próximo encontro. Graças te damos, Senhor.